Analiso histórias, conhecimentos e saberes, formas de organizações sociais de vida. Eu vou precisar, se eu estou empoderando tanto um homem, não é mais aquela liderança tribal mítica, né? Não vai ser só o Axum, não vai ser só aquela liderança daquela cultura ali, eu vou precisar valorizar a história desse homem. Esse homem não pode só ser um subproduto que sai do corpo dessa mulher, né? Ele vai ter que ter uma outra coisa. Primeira coisa que se cria o conflito com o sangue, que é do sangue que o homem vem, né? Desse sangue menstrual. Então, primeira coisa que o pensamento eurocristão faz, elas são tão imundas que elas até sangram. Sabedoras nós de que o sangue menstrual sempre foi usado em vários ritos, de várias tradições, né? E aí começa a desconectar e vai criando o que a gente chama hoje de violência de gênero. Você acha que nessas sociedades matriarcais tinha estupro? Pedofilia, a gente vai ter que contextualizar o tempo de vida naquela época e essa. Então, se vocês tiverem uma linha de construção do tempo tranquila, a gente fala desse aspecto. Senão eu vou atravessar, senão vai dar má interpretação. A gente tem que entender que lá vivia-se menos e tal, e que a atividade sexual também as mulheres menstruavam num outro tempo diferente da gente, não tinha estímulos de produções químicas, enfim. Mas havia essa coisa do homem bater na mulher, então, como é que eu vou bater no oráculo? Não vou bater no oráculo. Essa mulher pode pegar um galho e acabar comigo. E era verdade. E era verdade. Então, eles trazem para a gente a insurgência do estupro. Então, hoje, quais são os dados oficiais? Brasil, 4º país em encarceramento feminino no mundo, 3º no mundo em geral. 4º país em pedofilia. Por que é 4º país em pedofilia? Quantos anos mesmo o estuprador, invasor, ladrão de seres humanos, traficante Patrícios lá de Portugal falou que a gente tem? 520, né? 520 anos. Então, eles disseram para a gente que a gente tem esse tempo de existência. Então, contando dessa história mal contada, mentirosa, vamos calcular por que a gente é o 4º país em pedofilia no mundo. Porque durante 400 anos, desde o processo de invasão, pegava-se crianças na senzala e nas aldeias indígenas para uso sexual. 400 anos fazendo isso, só tem 131 anos de não escravização oficial, resultante, o comportamento é colonizado, é o tema do nosso livro. É uma mentalidade colonizada, inclusive sexualmente. Por que a gente é o 4º país em estupro? Porque durante 400 anos pegava-se mulheres indígenas e mulheres africanas ou afro-brasileiras e usava-se sexualmente a seu bel prazer. Não aceitando, mata. Ou tortura. Então, nós ranqueamos, por exemplo, índices de pedofilia, de estupro e de violência doméstica no mundo. Por quê? Porque a gente teve 400 anos desde a invasão do torturador eurocristão, que veio lá dos Portugal da vida, né? E não se manteve uma política, não se construiu uma política de desconstrução, está redundante, mas me faltam outras palavras, para que esse comportamento deixasse de ser uma prática. Então, qual é o instrumento de poder usado quando você invade um território em que a mulher é tida como sagrada? Eu pego essa mulher e estupro. Eu pego essa mulher e engravido compulsoriamente. A gente também ranqueia em gravidez de adolescente, tá? Por quê? Porque o estupro era uma ferramenta, né? Como Vivi, a gente tem estudado aqui no curso, o Calibã, né? E a bruxa, né? Era um instrumento de mercadoria, né? Fazer filhos compulsórios para alimentar o mercado capitalista. Um parêntese, né? Porque a cara de vocês está muito apavorante, então vou fazer uma palhaçada. Ailton Krenak, essa liderança indígena maravilhosa, ele diz capitalismo, que ele diz que só pode ser um sistema do capeta, que é produtor de miséria e desigualdade. Então, eu também pedi licença a Ailton Krenak, eu uso esse termo nas minhas palestras e no que eu escrevo. Então, esse sistema capitalista precisava de mão de obra. Então, até hoje, a gente continua engravidando compulsoriamente. Ah, mas agora não é mais porque a gente quer, é porque é liberdade sexual. Não é isso. Se você pegar e estudar, tem ali um capítulo falando para as meninas pretas, igual a mim, de favela,
Quantas amigas minhas engravidaram ao longo do tempo e eu fui cobrada. Nossa, você tem 16 anos e ainda não tem filho? Cadê o seu? Nossa, você tem 17 anos e ainda não tem filho? Cadê o seu? Nossa, você tem 18 anos e ainda não tem filho? Cadê o seu? E assim, eu não conseguia dizer para elas que eu não queria ter filho naquele momento, porque eu tinha outras prioridades na minha vida. E, inclusive, uma delas era fazer sexo, bastante à vontade. Coisa que tira a mulher da atividade sexual durante um tempo. Eu sou mãe de 3 filhos, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, elas não conseguiam entender isso. E eu falava, tá, então eu gosto de estudar. Ah, mas você estuda. Não, eu preciso trabalhar. Não, eu gosto de sair. Aí não entendiam. Entende? Aí não entendiam. Por quê? É aquilo que a mulher foi tirada ao longo do tempo. A pouca sensação de liberdade. E aí, pra gente de favela, qual é a liberdade da gente? É poder ir no funk, é poder ir no samba, é poder nos lugares que a gente vai poder ficar um pouco mais à vontade, sem ter esse medo de ser estuprada, sem ter esse medo de ser tirada como favelada e ridicularizada, saber que a gente não tem dinheiro para pegar um Uber, um 99, um táxi da vida e tal. Quando tira essa mulher desse rolê da night, aí ela se liga na situação, né? Enfim, então a gente está dizendo isso tudo para a gente pensar que a primeira correção, como eu falei, o tempo tem que produzir efeitos, então a gente tem que ser propositivo em qualquer fala, é uma exigência que eu tenho, então eu começo já agora a propor a vocês ações. Dizer, uma ação positiva é dizer o seguinte, olha, você precisa dizer para o seu mais velho, para a sua mais velha, que o mundo não tem 2020 anos. Chega em casa, compra um Adalate, tem farmácia ali na ponta, dá um sublingual para o seu mais velho. Se ele tomar chá, dá um chá. Se ele for do vinho da cerveja, mistura da lática, a cerveja também não vai dar ruim. E bota ele mais calmo e fala, meu velho, minha velha, eu preciso te contar um segredo. Então, o mundo não tem 2020 anos. Porque quem tem filho na escola, o neto aqui, o que seu filho está escrevendo? Hoje não, que é sábado. Mas o que escreveu ontem? Dia 6 de março de 2020. Pense num período de 10 anos ou mais da sua vida escrevendo todo dia isso. Você esquece o quê? Que existiram povos anteriores a isso. Por que a história conta assim rapidamente? Ah, e aí tinha os povos lá, e os nômades, e não sei o quê, pum, aterriza na colonização do Brasil. Vocês vão ter vergonha de falar assim. Se eu fosse você que procurava uma mãe, só procurar limpeza cada vez que você... Porque isso reforça o lugar de tortura. Isso torna romântico. Torna romântico. Os livros são ditos dessa forma. A colonização. E o colonizador, cacete, rapaz. O cara é estuprador, o cara é ladrão. O cara é assassino, o cara ainda é covarde, sabe por quê? Quando a tal da família imperial veio morar aqui, nesse bagulho, eles vieram ralado de Napoleão, porque nem para cima os caras tiveram coragem. E aí nem o mínimo de estrutura de saneamento que tinha na Europa naquela época, eles trouxeram para cá. Exatamente por isso a gente não tem saneamento urbano e a gente está aqui num território que esses FDP usaram bastante, né? Então, como é que você vai enaltecer isso? E detalhe, você sabia que o seu dinheiro ainda paga os Orleans e Bragança? Que é uma Adalate? Ainda paga. A gente paga os caras, você tem noção? Então, a estratégia é contar a história verdadeira que o livro de história não conta. E aí faz o quê? Por que é uma dominação eurocristã? A palavra tem um poder muito forte, né? Para nossas religiões, que são de tradição oral, mas também para muitos filósofos e pensadores que falam desse poder da palavra. Eu queria lembrar um filósofo aqui que eu amo, que fala muito disso, mas Walter Benjamin. Quando ele ativa esse poder da palavra, né? Que ele diz que você pode descrever uma árvore como um galho, como um pedaço de folha, um pedaço da semente, tudo aquilo é uma árvore. Depende do que você queira provocar de entendimento quando você escolhe uma palavra para descrever algo.
Então, a palavra tem muito poder. Então, dizer para os seus parentes a verdadeira história é algo fantástico. Porque você vai permitir que aquela consciência se emancipe em busca da verdadeira felicidade. Porque isso traz um adoecimento na sua consciência ancestral. O que o brasileiro é? Esquizofrênico na sua cidadania. Ele se pretende europeu, ele não se reconhece como índio, preto então é um negócio bonitinho que fez samba. Ou que quando tá bravo para mim, eu vou lá tomar um banho de folha, uma charutada, pai, pronto, ninguém viu, tá tranquilo. Só que não. Só que não. Porque não tem como, é uma questão matemática. A quantidade de pessoas negras e de pessoas indígenas era 5 vezes, alguns dizem 10 vezes maior do que os europeus. Então, colega, é uma questão matemática. Não tem como você não ter. Você vai ser assim, uma preta com clareamento da pele, a preta desbotada, a amarela, igual a minha ela, mas você é preta, você pode escolher se identificar com uma matriz ou com outra. As pessoas falam, minha família paterna são de brancos, descendentes de italianos, portugueses. Eu quase não falo isso. As pessoas falam assim, mas por que você não fala se você vem dos dois lados? Eu falo, porque na vida tudo é escolha. Eu não quero escolher descender dos ladrões. Eu não quero descender dos estupradores. Eu quero, inclusive, descender da família que as mulheres eram tidas de outra forma, né? Que as mulheres eram, inclusive, respeitadas no seu prazer. A gente tem mitos falando de sexualidade, de homoafetividade, inclusive. Quer dizer, poucos mitos foram preservados para falar disso. A nossa tradição não, ela está falando disso o tempo inteiro. Enfim, então é você contar, mas contar também para os seus descendentes. Contar para os seus descendentes. Cadê a vida dele? Né? Porque o livrinho, ela está na festa, que ela é dessas. Ela é dessas, ela está na festa, ela está no rolê dela. Às vezes você pega um livro, meus filhos acabaram de sair de uma escola construtivista, né? E você vai mudar. Eu mudei a geografia local, mudei também, né, o currículo escolar. Infelizmente. Quando você volta a morar no subúrbio, você vai mudar, você vai chorar, você vai sangrar, porque a história é outra. Então, até então, eles vieram com um projeto educacional, político-pedagógico, do SEAT, maravilhoso, que não existe esse negócio de que o mundo tem esse tempo, que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi invadido e a história é essa e tal. Então, quando você pega um livro e a criança está estudando aquilo, vai ter que falar aquilo para acertar na prova, porque não é um colégio construtivista, é tradicional. Como é que você mente e fala a verdade? A gente quase adoece. A mãe, o pai consciente quase adoece. Então, mas você tem que dar conta de dizer para a criança que não é aquela história do povo dela. Aquela história, elegeram contar daquela forma. Que Iracema não se apaixonou nada pelo branco, que aquilo ali foi estupro, aquela coisa foi pedofilia, entendeu? Não teve consentimento nenhum e eles estão ganhando dinheiro vendendo esses livros. Porque ninguém se apaixona pelo opressor. Estamos aqui do lado de uma psiquiatra, não pode ser uma técnica, né? Claro que existem diversas formas da nossa mente funcionar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é muita mentira que eles alimentaram. Então, a desconstrução da mentira, ela é uma questão de saúde mental. Porque o que aconteceu com a gente? Olha como a gente foi sábio. Tiramos a mulher da observação da natureza e do aconselhamento. Eu esqueci de dizer que as mulheres eram conselheiras, griots, as mais sábias eram consultadas o tempo todo. E os homens que adquiriam esse posto também. Tá? Os homens que se dedicavam à espiritualidade também. E aí a mulher não diz mais quando pode plantar, não pode plantar. A prática que a gente perdeu, pegava-se 10 peixes, aquela tribo, a aldeia só precisava de 8, devolvia-se 2. A gente perdeu isso. Não, vamos pegar 10. E aí a gente gerou desequilíbrio. O que a gente trouxe de saudável com isso? Nós viramos, sabe o quê? Alérgico a leite. A nossa espécie não é mamífera, não? A gente não era mamífera? A gente não mamava no peito? Eu dei mamar 3. A gente não é? Mas por que a gente está com alergia a leite? Porque as sociedades modernas criaram alguma coisa que não é leite e estão tacando no bucho das nossas crianças. Então, o corpo sagrado, altar da espiritualidade, está reagindo a isso. Criamos alergia respiratória. Oh, gente, esse aqui não é o nosso meio.
de respiração, ou a gente esqueci o termo de quem respira debaixo d'água. É anfíbio? Enfim, nós não somos peixes, nós não somos animais marinhos. Então, como que a gente está criando alergia respiratória? Fala para mim. Porque a sociedade moderna, capitalista, está poluindo o meio ambiente. Então, seu corpo não vive mais nas aldeias. Então, você está sofrendo profunda intoxicação desse ar que você está respirando. Então, você está morrendo porque existe uma indústria farmacêutica que você precisa suprir. É que ela te atende até no zap. É muito rápido. Esse negócio de ir lá pegar uma erva e pegar um negócio, fazer um cozido, fazer um não sei o quê. Não, você precisa, você tem que estar bem. Vai ficando bem aí com os alopáticos até eu desenvolver um câncer em você e eu pegar mais ainda o teu dinheiro, porque eu já tirei toda a energia do seu corpo e agora eu vou pegar o medicamento mais caro para poder sobreviver às tuas custas do seu distanciamento com a natureza. Então, quando a gente está falando de patriarcado, quando a gente está falando de machismo, quando a gente está enchendo a nossa vida de falar de feminismo, a gente está falando de saúde, a gente está falando de corpo, a gente está falando de organização do tempo. A gente escolhe só resmungar ou escolhe ser militante, escolhe cuidar da saúde desse militante, ou o tempo vai ser desperdiçado, no final da vida você vai parar na psiquiatra, que, querendo ou não, vai ter que entrar com um alopático, porque senão ela corre risco até de ser denunciada para o Conselho Regional de Medicina, e as terapias alternativas e tradicionais milenares não chegam à população mais pobre. E as mulheres, mesmo as feministas, então nós éramos bruxas e tal, e queimaram a gente, pá. Aí se ligam num monte de coisa, que eu vejo às vezes muita incoerência, inclusive, já recebi um monte lá com a cabeça despirocada, porque aí vai para tudo quanto é lado, porque não tem o quê? Não tem o seu site ancestral, né? O seu endereço ancestral. Então eu sou índio, então eu sou preto, então eu sou cigano, então eu sou árabe, eu sou a porra toda. Não é. Mamãe Flávia, a senhora acabou de falar que tem miscigenação e tá. Mas há um predomínio no seu DNA ancestral espiritual. E você só vai encontrar felicidade, é isso que o Cheikh Anta Diop fala, e todo mundo que defende o mulherismo africano e tal, a partir do momento que você se reconectar à sua linhagem ancestral. E aí as outras culturas você admira, bate palma, compra ingresso, vai lá, ajuda as colegas, papum, mas não é a sua. E aí você tem que saber qual é a sua tribo cósmica e terrena. Porque você nega o seu sangue, você nega a sua existência, a sua linhagem ancestral. Você cospe nela. Foi isso que eles fizeram com a gente preto. Então a gente pega Ogum e diz que virou demônio. E aí você vê gente preta dizendo que Ogum é demônio. Aí você precisa dizer, então, deixa eu te contar uma coisa. Durante 400 anos de escravização, nós só sobrevivemos porque nós cultuávamos Ogum, Yansan, Iemanjá, Oxum, porque nós, coleguinha, não conhecíamos os outros caras, sabe qual é? Inclusive, eles nem preto eram. Então, assim, a gente cultuava os nossos deuses. E quando nós viemos para cá, muitas vezes o que fez a gente suportar excesso de chibatada, excesso não, porque toda chibatada é penosa, e estupro foi o transe, porque Oxum, Ogum, Nanã tomou nossa cabeça. Porque se você parar para pensar, o período de estupro, e os homens também eram estuprados, mas a visão patriarcal é tão forte que isso também não é tão narrado. No meu livro eu falo um pouquinho sobre isso. E aí o que acontece? O estupro era o simbolismo maior de dominação. Então, muitas vezes foi o transe que tirou a gente daquilo ali. Foi conhecer uma erva para poder botar na chibatada, ou na mulher estuprada. A erva que às vezes fazia a gente pegar e botar lá dentro para não engravidar daquele estupro, né? Que fazia aquele leite não secar, porque senão ela deixava de ser ama de leite, e a ama de leite que pegava a comida um pouco maior de quantidade para levar para a senzala, então a gente precisava dela lá, porque a alma de leite era uma negra especialmente escolhida, né? Como? A que dava mais tesão no estuprador lá, no europeu, eurocristão e tal. Enfim, então esse conhecimento foi esquecido, e aí a gente adoeceu, a gente perdeu potência energética a partir do momento que a gente usa substâncias químicas o tempo inteiro na nossa vida. A partir do momento que a gente parou de falar com o Sol e com a Lua, porque virou balela, a gente adoeceu, porque desperdiçou duas potências cósmicas fortíssimas e poderosíssimas. Então, nós sempre falamos com o Sol, nós sempre falamos com a Lua, nós sempre abraçamos árvores, nós sempre paramos para falar com a Terra. E aí tiraram isso da gente, então houve um empobrecimento energético.
E para a gente poder finalizar, que eu ia falar um pouco e não falei nada, vou falar rapidamente do que isso traz, dar um salto, de dizer do que isso traz para a gente na situação das mulheres encarceradas, que é um campo que ocupa bastante tempo da minha vida e da minha energia. Quarta maior população carcerária do mundo, feminização da pobreza. A maioria, perfil dessas mulheres, a maioria delas eram as únicas responsáveis financeiras pelo sustento daquela casa. Não necessariamente só daquela criança, do seu mais velho também. Tá? Não, muitas mulheres cuidam dos avós e avós abandonados e dos pais que sofrem abandonos e tal, essas coisas todas. 40% das mulheres no Brasil, isso corresponde à estatística mundial, segundo a ONU Mulheres, são responsáveis financeiras sozinhas pelo sustento de um lar, de uma casa, entende? Então, o que vem acontecendo como fenômeno mais recente? A criminalização de gênero, entende? É uma estatística, segundo a ONU Mulheres, corresponde, o que acontece no Brasil está no mesmo ranking do mundo. O Brasil não está... As grandes metrópoles, quase todas, estão nesse mesmo ranking. É o mesmo percentual, é impressionante. Você estuda a densidade demográfica, ainda assim cabe o mesmo percentual. É um fenômeno que tem que estudar muito para entender o que está acontecendo. Ou seja, a maioria das mulheres muito pobres estão se envolvendo com algum tipo de atividade criminal. Por quê? A gente já sabe que é em virtude do capitalismo, que nos emprega cada vez menos, principalmente nós que temos filhos. A gente depende, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que era uma coisa que Marielle brigava. A creche. A mulher que veio lá de Campo Grande igual a mim, saiu de casa meio-dia para chegar aqui 3h30 da tarde. Peguei trem, peguei metrô, peguei jegue. Essa mulher trabalha aqui no centro da cidade. Ela tem que pegar o filho na creche 4, 5 horas. Da onde, coleguinha? De Nárnia? Creche de Nárnia? Ela vai pegar um voo expresso de helicóptero? Não, não vai. Então, essa mulher não vai ser empregada. Então, ela vai ficar mais pobre. Isso é feminização da pobreza. E essa mulher vai se envolver com tráfico ou com algum tipo de atividade ilícita. Então, a população carcerária feminina está crescendo no mundo inteiro por conta disso. E dados que não são ditos, né? A maioria das mulheres, as mulheres vão muito menos presas por homicídio do que os homens. Muito menos. Mas a maioria das mulheres que cometeram homicídio mataram o agressor de si própria ou o pedófilo dos seus filhos. A maioria das mulheres presas, criminalizadas, que é o termo que eu gosto de usar, porque a situação patriarcal leva à criminalização das mulheres. Eu acabei de dizer, estou falando rápido, mas acho que deu para entender, se não deu, me fala que eu volto a explicar. Então, essas mulheres foram criminalizadas e a maioria delas sofrem abandono da família ao serem encarceradas. Então, por exemplo, a questão do MOTS, ontem eu estava na cadeia e novamente a gente falando sobre isso, né? Então, as mulheres que não recebem MOTS do Estado. Imagina você, naqueles dias, né? TPMs para quem gosta, para quem não gosta, não vou entrar nessa discussão. Mas naquele jeito que a gente está raivosa. Essas mulheres só pensam quantos dias de raiva, mas não vou entrar nessa discussão agora, que ela é estéril, ela não vai produzir frutos. Mas naquele dia que a mulher está mais tensa, você está presa, não tem MOTS. Talvez também não tenha sabonete. Como é que fica o seu estado emocional? Tranquilo. Deixa eu te contar. Provavelmente também não vai ter maconha nesse dia, nessa hora. Nem água, por favor. Talvez nem água. O que tu faz? Se alguém vier falar pra você, sua unha tá, você nem espera. Porrada comeu, estancou. E você toma uma parte por causa disso. Ou seja, você aumenta o seu tempo de prisão. Porque o seu corpo sangrando não teve, pelo olhar do Estado, o respeito necessário para um corpo que sangra. Porque o problema teu que tu sangra. Já tirei você da área de circulação, tu tá até presa ainda, tu não morreu por quê, Valdir? Mas foi o machismo que te trouxe aí, o problema é teu. Errado foi ele que não te matou. É isso que está sendo dito, são os interditos. Os interditos, né? Walter Benjamin fala muito das coisas que estão ditas sem serem faladas, pronunciadas. E aí o que acontece? Essa mulher, a gente está falando de uma realidade de mulheres que podem estar sendo
mais tempo silenciadas na sua raiva, que a raiva não necessariamente é porque você está raivosa sem motivo. Você está com raiva reagindo a algo que você não gosta, que você não suporta. E aí a gente vai percebendo esse aumento em escala dessas mulheres sendo encarceradas. E como ficam os filhos dessas mulheres? A maioria perde a guarda para o agressor ou para a família do agressor. E é importante que a gente entenda o seguinte, por isso que eu falei do desafio de ser feminista, as que parem pelo menos. Mas quem não pare, não sei se tu sabe, tu também veio de um saco escrotal. Não sei se te falaram isso, te falaram? Então, que é uma realidade. Né? Ainda não deu para mudar essa parada, não. Então, não dá para dizer, eu sou feminista e não tenho nada a ver com os homens. Eu saí de dentro de um também. Então, os homens têm alguma coisa a ver comigo. Né? E aí não dá pra gente dizer, não tenho nada a ver, você é feminista, só nós aqui mulheres. Então, só que não. Porque quem vai meter a porrada na gente ali ou estuprar é o macho. Como é que eu desconstruo isso se eu não falo com esse macho? Então, qual é o discurso? Qual é a ferramenta pedagógica para desconstruir homens machistas? Trazer filhos de santo, homens, machos, pai, avô, para ouvir discurso feminista sábado à tarde? É uma delas. Cadê meu filho? Pegar, ser uma mãe de santo chato, humilde e falar, tu tá pagando pressão nessa porra pra tua mulher, tu não vai tocar tabaco nessa porra, não, eu não quero, não vai jogar aqui que porra, não cuida de filho, não. É uma postura que vai tirar um monte de gente dali. Então, são posturas difíceis. Então, como é que você diz para essa mulher que está ali, passando por isso, que o filho dela continuou com o agressor e que ao redor de todo homem machista tem um círculozinho de mulheres o defendendo? É nisso que eu quero chegar quando eu fiz esse rodeio todo desabafo. Como é que eu chego nesse círculo de homens machistas, de mulheres machistas, porque não sabem que são machistas, então estão reproduzindo, e tiro ela desse ciclo que protege esse homem? É extremamente difícil. E aí essa é uma das nossas tarefas, para ser revolucionário, entendeu, coleguinha? Porque não dá só para ficar puta, entendeu? Assim, pô, tô boladona, vou até fumar uma maconha, vou até tomar uma garrafa de vinho, ou vou até, sei lá, reclamar pra caramba aqui. Essa esquerda burguesa tá doente. Né? Porque o bagulho da revolução virou fumar maconha. É isso. Pô, tô transgredindo pra caramba, vou fumar até maconha. É isso mesmo. Total. Depois que o miolo tá mole, aí vira o quê? Nada. Adubo humano para produzir o nada. Né? E aí o que acontece? Eu não tenho nada contra quem fuma maconha, não. Eu não fumo, eu não gosto, não é minha, tal, não sei o quê. Mas assim, bebo meu vinho bem. Mas só que a gente precisa entender o seguinte, qual que é a arma revolucionária que a gente está usando? Como é que eu desconstruo esse círculo de homens machistas? Como? Porque quando eu estou falando de machismo, eu tenho que lembrar o seguinte, pô, velho, fui feita entre um homem e uma mulher. E o meu pai, qual foi a relação dele com a minha mãe? E que postura machista eu pactuei? Eu não tive esse privilégio, que eu tenho pai e mãe assassinados. Mas quem tem esse privilégio? Né? Como é que faz? Como é que faria? E aí, você pactuou com o ato do seu pai, do seu avô machista com a sua mãe, com a sua avó? Né? Qual foi o momento que você se emancipou e entendeu que aquilo era uma postura machista que pode levar uma mulher ao encarceramento? Porque essas mulheres estão presas por causa desse tipo de comportamento. Consegue entender? É uma criminalização mesmo. A maioria das mulheres presas, eu estou 13 anos dentro da cadeia, são 2 tuberculoses, é uma vivência que quem não está lá dentro não entende. A maioria delas foi vítima de pedofilia ou de estupro. A maioria. E aí tem a questão das mulheres homoafetivas, que depois eu posso falar se vocês quiserem, mas eu preciso encerrar, porque vocês têm todo o direito de falar. Queria só indicar leituras, que é uma forma de ação produtiva contra o preconceito, o racismo, de mulheres negras que foram potências. Né? Eu assisti um filme ontem da Henriette Thompson, que foi uma mulher, uma das poucas lideranças à frente do exército dos Estados Unidos, e ela fugiu, sobreviveu usando a bruxaria, né? E ela liderou vários resgates de pessoas escravizadas, é outro termo, colonização nunca mais fale, capitalismo é uma opção, mas escravidão nunca mais, é escravização, nós não nascemos escravos. Ninguém fala dos judeus, os judeus, os escravos judeus. Não.
quando os judeus foram escravizados, quando os judeus foram para o Holocausto e tal. Então, nós, pretinho aqui, não nascemos escravizados. Então, nos tira essa condição social que não é a nossa condição. Nossa condição é outra, de livres, saqueados e sequestrados dos nossos territórios. Então, esse é um. E também estudarem as mulheres aqui no Brasil que tiveram importante atuação na luta emancipatória, né? A gente fala muito de Marielle. Marielle é uma querida, eu estudei com ela, ambas bolsistas da PUC-Rio, né? Senão a gente não tinha condições de ter uma graduação para estar falando aqui de uma outra forma, não que a gente não se comunique das formas tradicionais, mas a gente precisa entender essas mulheres. Tem uma liderança, está no meu livro, mas eu esqueci, eu estava folheando aqui para pegar, do Espírito Santo também. Essa mulher, ela ficou sendo escrava sexual de um senhor eurocristão. E o que ela fez? Ela envenenou ele durante 7 anos com ervas que não matavam a curto prazo. E, enquanto isso, ela criou um quilombo. Ou seja, ela usou a atividade sexual e de feitiçaria para libertar e criar um quilombo. Ela está no meu livro, que aqui agora eu realmente não consegui achar. Falar também de Teresa de Benguela e de falar dessas pessoas que deveriam ser o nome de rua desse país, né? Não é Benjamin Constant, tudo bem que o coleguinha é maneiro pra caramba, até é bonitinha e tal, mas assim, chega, né? De ter nomes de ruas com isso. Agora, como é que você muda isso? Eu juro que é para finalizar. Qual é o perfil do Congresso brasileiro? Está no meu livro. Qual o perfil? Em sua maioria, homens, héteros, cristãos. Onde ocorre a maioria dos estupros no Brasil? A maioria é pedofilia, vocês sabem, né? A estatística diz que é pedofilia. O segundo grupo, e é em casa, local. O segundo grupo que mais sofre estupro no Brasil é de mulheres jovens, na faixa etária, se não me engano, de 12 a 28 anos. Qual é o local de maior incidência de estupro? Ruas mal iluminadas. Ruas mal iluminadas. Quem anda nas ruas mal iluminadas? As pessoas pobres. Aqui na Zona Sul é mega iluminado, vagabundo, é um holofote na cara. E aí o que acontece? O filho desses homens brancos, hétero, cristãos, que governam o seu corpo e o meu, que decide onde ilumina a rua ou não. Quem decide? São esses homens, né? Onde é que tem mais estupro depois de casa, depois da pedofilia? Na rua mal iluminada. Quem é que decide o orçamento para dizer se ilumina tal rua ou não ilumina? Esses homens. A filha deles, a mãe deles e a mulher deles andam pelas ruas mal iluminadas? Poxa, então acho que a gente tem que eleger mais mulheres? Caramba, como é que faz isso? Poxa, a gente mata pra caramba aqui, igual na Síria, mais que a Síria, a juventude preta. Quantas pessoas pretas tem lá? E aí, como a gente está falando aqui para um público que não é maioria de pessoas negras, a gente precisa entender o seguinte: Martin Luther King diz: a luta antirracista só vai alcançar o seu objetivo quando pessoas não negras entenderem que o racismo é um problema delas, porque é estruturado na sociedade democrática brasileira. Gente, tem que vender o bicho, né? Esses livros são os livros pelos quais... Ah, tá assim. Cadê o outro que estava por aí? E é um livro que a gente mantém o trabalho de assistência afro-religiosa no sistema penitenciário, porque a gente não tem salário como os padres e os pastores, e é uma invejinha mesmo deles, que eu acho devido, mas a gente não tem. E a gente aceita também, eu vou te acompanhar, a gente aceita também doações de material pessoal, sabonete lá, tá valendo ouro. A gente tá com uma quantidade boa de mods, mas não quer dizer que está sobrando. Na próxima ida, na outra, acaba. Precisa de mais mods. Mas sabonete, assim, elas estão dividindo para 3 o sabonete. Ontem, quando eu acabei de falar que eu não tinha sabonete para todo mundo e que elas estavam quase saiu briga por causa do sabonete, eu dei as costas para chorar. Que elas não podem ver a gente chorando. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu multiplico esse sabonete? Então, esse sabonete está precisando demais lá.
tá? E material de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, shampoo, desodorante, a gente acaba focando mais no Modice, tá? E aí é isso, temos nossas redes sociais, Mãe Flávia Pinto no Instagram, no Facebook, Casa do Perdão. Obrigada. Obrigada, Teia de Mulheres. Obrigada, Líbia. Tem a caixa de doações. Essas 3 pessoas aqui são 3 pessoas iluminadas, maravilhosas. Eu abençoo o sagrado feminino, o ventre da deusa búfala mãe Yansan, que me carrega vocês, soprando todos os bons ventos para a vida de vocês. E toda vez que qualquer força negativa contrária à ação do bem queira vir em sua direção, que o ventre da búfala mãe o afaste com a força dos seus ventos e tempestades, tá bom? Olhar dentro do Senhor. Eles vão lá para a comunidade para acontecer. E depois vamos para o presídio. Agora fez a mesa, tem pergunta? Vamos sim. Era passar pelo outro lado. Entenderam? Entenderam a alegria desse encontro de reunir essas mulheres incríveis, né? Muitíssimo obrigada. Não tenho palavras que sejam suficientes pelo tempo, pela doação, né? Pela relação afetiva que se estabelece nesses momentos. Eu amo fazer esses encontros com as convidadas. Vocês são muito bem-vindas. Somos todos parte do IPER, né? Que é nosso propósito, nosso manifesto de escola. Então, assim, está aberto para comentários, perguntas, histórias. Vamos. Só um minutinho. Sim. Mas, Flávia, você pode passar essas referências que você falou para a gente colocar depois na página do evento, para quem não conseguiu anotar? Referências bibliográficas, tá? Isso. E outra coisa, o livro da Mãe Flávia, os livros, são 2, né? Eles estão à venda aqui na mesa aqui do lado de fora e também aceita dinheiro e cartão para quem quiser, que ajuda, né? Cartão. O preço, é importante dizer, é R$40, esse aqui é 35. Esse aqui é um livro feito por uma editora de uma mulher preta. A design é uma mulher preta. Quem fez a correção, por mais que na impressão saíram erros, foi um homem gay, homossexual, preto, favelado. Porque esse é movimento Black Money, esse é movimento Pink Money, isso aqui é movimento Woman Money, e não é fácil porque as livrarias não têm interesse nesse tipo de produção. Então, a gente gasta saliva para vender livro e sapato pra caramba. É o preço que se paga, entendeu? De você fechar com os teus. Mas é isso, eles estão aqui, então a gente agora vai abrir para o debate, para quem tiver perguntas, e aí saindo vocês podem comprar. Se quiserem. Se quiser. Não! Não, tu é igual a mim, tu é Yansan, tá só pensando. Depois você me explica, por favor. E aí? Pode dar uma respiradinha também, viu? Pegar um lanche. Eu bem assim. Tem tanta coisa que precisa de um tempo, né? A gente tá muito chorando. Tá terminando mais Gente. eu quero comer o mate já foi, né? Me dá um pedaço de alguma coisa. Maurício. Tô vendo essa carinha. Essa carinha de pergunta. Precisa usar o microfone? Não. É bom pra gravação, é bom pra ouvir o pessoal vivo. Assim mesmo. Eu não sei, eu não consegui elaborar a pergunta, né? Eu fiquei muito afetado pelas falas. Enfim, eu fico pensando sobre a Argentina, sobre o Brasil, o que se pode fazer aqui, o que se faz lá, pensando na minha cor, na minha família. E como é que se produz esse comum? Essa é uma pergunta que a gente vem fazendo, né? Eu acho que eu faço essa pergunta, foi traduzida pela Viviana, mas eu acho que eu faço essa pergunta sem saber que eu faço essa pergunta de algum tempo, né? E não sei, eu não tenho encontrado respostas para isso. Eu acho que às vezes não encontrar respostas é muito bom, inclusive. Mas o que se faz nesse país de dimensões continentais,
né? O que a gente pode aprender, sabe, com os ancestrais ou com os argentinos para produzir alguma mudança nesse país que está andando para trás? Enfim, eu fiquei pensando tantas coisas, né? Já que o microfone dele parar na minha mão, eu acho que eu estava com essa interrogação, né? E acho que não é uma pergunta, são questões. Tá? Como é que a gente faz para essa batalha não... Como é que foi falado? Não bélica. Ela é bélica. Pois é. Total. Eu queria entender isso. Mas eu cada vez... A gente está tá gravando, morrendo, eu posso a falar guerra tá algumas coisas. Mas eu cada vez acredito menos que seja possível alguma conversa, algum diálogo. Eu cada vez menos, e eu acho que isso é infeliz, eu acho que o caminho toma outros rumos agora. Enfim, está gravando, eu não posso falar. Mas eu acho que eu já falei. Enfim, eu vou pensar melhor, vou elaborar melhor o que está vindo aqui nas minhas expressões e de repente a gente fala mais. Vai fazer jogada? Vamos continuar, né? As questões Acho que o Marcos quer falar. para... Só para perguntar. Vai no microfone? Eu estou esperando só isso. Apesar do tom de voz. Né? A Cristina. Vai falar comigo? Depois ela passa para você. Não, é que só uma coisa não ficou muito clara na minha cabeça, apesar de que vocês conseguiram, né, fazer uma revolução dentro de mim, dentro de quase todos nós aqui. Mas uma coisa, eu sou militante, eu sou aquela pessoa militante desde que eu me entendo por gente. E uma coisa a qual eu sempre me antepus foi a questão da chamada não violência. Eu nunca entendi isso. E de alguma forma se fala de uma revolução, de uma guerra não bélica. Eu não compreendo esse conceito. Humildemente, eu não compreendo e gostaria de compreender. Na verdade, esse ponto de vista que a mãe parte, que é o ponto de vista de ação. A história sempre é contada do ponto de vista do vencedor. Não é nem do mais forte, mas sim do vencedor, daquele que vence. Conforme a mãe falou aqui, ela narra muito a história nossa da América Latina e do Brasil, mas quando você lê os próprios livros de história que falam do Brasil e da América Latina, você vê Roma, né? A expansão romana. É assim que começa o livro. E aí, quando as pessoas que são invadidas por Roma tomam seu território de volta, é a revolta dos bárbaros. Então o romano é quem vence, então é a expansão romana. Quando eu tomo de volta aquilo que é meu, eu sou bárbaro e estou tirando de Roma. Então a história é contada do ponto de vista do vencedor. E como é que a gente faz para não contar do ponto de vista do vencedor, né? Para contar do ponto de vista da história? Quem usa essa expressão que eu acabei de falar é Sérgio Cortella. E Leandro Carnal, ele tenta colocar o seguinte: como é que eu falo da história a partir da história e não de um ponto de vista, né? Assim, como é que eu falo para o meu filho, eu acho que isso a senhora usou perfeitamente, como é que a senhora fala para o Anã que não é colonizador? Como é que a senhora fala para o Anã dentro de casa? Porque a senhora colocou isso e é importante a senhora colocar de forma prática como é que isso acontece. Como é que a senhora fala para o seu filho, olha, bacana, isso aí não é desse jeito não, isso aí foi de forma diferente, mas decore isso aí porque depois você esquece. Porque é assim que a gente faz com a história, né? Todo professor de história, todo mundo já ouviu essa frase alguma vez. Decora. Lá na hora você passa e depois a gente esquece. É assim que a gente faz com os nossos filhos com relação a isso? Mais alguém? Não. Eu, na verdade, quero reverberar essa pergunta porque me atravessou muito. A gente vai tomando consciência de como o machismo atravessa as nossas vidas, e aí, de repente, a gente está aqui, né, recebendo
esse alimento da fonte, tentando reconfigurar a vida a partir de novas informações. E aí eu virei para a Priscila e falei assim, nossa, eu queria que meu filho estivesse aqui ouvindo. Queria que meu crush estivesse aqui ouvindo, queria que meu irmão estivesse aqui ouvindo. E é uma pergunta prática, né? Como que a gente não tem resposta também, ou é uma pergunta dinâmica. Mas existem ações, né? Como é que a gente vai fertilizando os ambientes que a gente ocupa no trabalho, na família, se é que tem essa divisão, os ambientes que a gente ocupa com essas questões essas luzes que vão surgindo na nossa caminhada, né? Que são processos de conscientização, de tudo isso que a gente está desmanchando, destecendo para construir novas compreensões. Mas são perguntas bem práticas. Como eu poderia fazer para o meu filho, um dos meus filhos, né, o mais velho, para que ele estivesse aqui? E talvez ele quisesse estar, talvez ele tenha um terreno para estar, né? Como é que eu posso ser militante, mais militante? Então, reverberando isso. Se desse tempo, eu queria que você falasse, Flávia, das relações homoafetivas. Sim. Você falou que no final falaria, mas não Tá, estava escrito aqui, eu esqueci. Tá bom, obrigada. Bom, elas respondem, depois se tiver mais alguma coisa. Eu falo pra caramba. Então, eu vou fazer só dois comentários rapidinho sobre o que eu já falei do caso argentino, né? E você também perguntou sobre a ação, sobre o que fazer, a possibilidade de... Eu acho que não tem segredo, né, gente? Eu acho que do que eu contei dos encontros, é isso, né? É o bom e velho encontro nacional, fazer 100 oficinas no final de semana, é colocar a gente junto, né? Colocar muita mulher junto. E vai começar com 3. Mulheres e homens. Mulheres e homens, vai começar com 3, vai começar com 4, vai começar com, não sei, não importa, mas daqui a pouco, de um ano para o outro, de 60 mil, passou para 500 mil mulheres, né? Então, assim, vai dar trabalho. Começar vindo aqui, quantas pessoas eu convidei também para vir e falar, mas sábado... Mas resistência é isso, né? Tu não falar, é tão bonito falar de resistência, luta. Mas a primeira luta é deixar sua casa sábado à tarde, cansado de vir aqui, né? Juntar um pouquinho de força, sair melhor. Mas essas lutas cotidianas, vocês todos falaram muito sobre isso, né? De coisas que a gente não acha que é resistência, que é luta, mas assim, as lutas maiores são formadas por isso, né? Por essas ações cotidianas, diárias e dos mais próximos, da família, do pai, do seu círculo de homens machistas que estão aí, que tem que, de alguma forma, se relacionar com eles, né? E, enfim, eu acho que a gente, para pensar de produtos possíveis aqui, é como que na segunda-feira esse grupo aqui pode estar lá na marcha, como que daqui a gente pode ir desdobrando esses encontros e muitos encontros, isso é tecer e tecendo, né? Essas relações que se formam assim pequenas, mas que podem se expandindo. Eu acho que nos últimos anos no Brasil, com todo esse discurso anti-política, anti-instituições, anti-partido, a gente está desmembrando as nossas organizações, nossas associações, nossos sindicatos, né? E o neoliberalismo faz a festa com isso, né? Vão entrar agora, né? Então, assim, como recompor um discurso não pró-organização, pró-encontro, pró-assembleia, pró-construir partido, sim, assim, participar e se filiar também, quem daqui é filiado a alguma coisa, assim, essa noção do ser militante, ser de esquerda, ser militante, não, mas acho que no Rio de Janeiro, isso são pouquíssimas pessoas aqui, né? Bom, e eu acho que outra coisa que eu queria falar também, vocês estão falando de história, e também voltando, conectando ao que eu falei do exemplo argentino, da Argentina, é a questão o trabalho de memória que eles fizeram, né? Isso sim foi um trabalho profundo socialmente. Isso que eu falei que as mães, elas estão dentro do parlamento e tem que beijar a mão para entrar no parlamento, né? Assim, metaforicamente falando, né? Elas, no dia da posse, elas estão presentes.
Isso não é qualquer coisa. Essa institucionalização de um movimento social não é qualquer coisa a nível de imaginação coletiva, né? E não só ela se reverencia às madres, mas se fez justiça, ou seja, uma dupla função da memória e da história, ou seja, se cobrou algo, né? Um dano comum que foi revertido para uma outra coisa. Então, assim, eu acho que só essas duas coisas que eu queria mencionar e para a gente continuar discutindo. Então, eu vou tentar ser breve também, mas eu acho que não é simples. Não é simples isso que a gente problematizou das formas das lutas, né, dos modos de lutar, não é simples de se resolver, mas eu vou tentar fazer uma mini síntese para amarrar alguma coisa, né, para não ficar solto. É muito importante, e aí eu trouxe isso à minha fala, mas talvez não suficientemente, então eu vou reforçar, que no que eu estou propondo aqui como um exercício de pensamento, de reflexão, não é uma negação do caráter do combate da vida. Eu acho que eu disse isso, mas eu acho que é muito importante reforçar, porque isso que eu estou discutindo, isso que eu trouxe, que algumas de nós trouxemos, não é uma proposta de pacificação. Tanto é que eu coloquei a questão do não silenciamento, da importância da inclusão da raiva. Do que é que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui, né, de problematizar uma forma de lutar, que é a forma hegemônica, que foi a forma que a gente aprendeu, entre aspas, né, que foi imposta goela abaixo pelo invasor, assassino, ladrão, estuprador, e etc, que é uma lógica de lutar, que eu estou chamando de lógica bélica, porque eu estou cunhando aqui um certo conceito, né? A pessoa pode dizer, não, guerra é outra coisa, mas eu estou dizendo guerra a partir do modo como o Ocidente luta, batalha, destruindo e destituindo o outro, inclusive produzindo um outro. Aí eu estou dizendo aqui, junto com alguns filósofos, inclusive europeus também, que eu trouxe, por exemplo, Deleuze, né, Artaud, enfim, com pensadores europeus, mas também conversando com saberes afrodiaspóricos e outros, que é a possibilidade, sim, da gente lutar, já que tudo é luta, aí eu falei de Heráclito, falei de Ogum, né, mas não lutar para destruir o outro e para destituir o outro. Em outras palavras, vou dar um exemplo. Eu sou mulher, tem um homem aqui na minha frente, o machismo é estrutural, eu digo, então, se eu matar todos os homens, está tudo resolvido. Isso seria uma forma de guerra, e isso é uma linha que atravessa o feminismo. E que tem o seu lugar, e que, por exemplo, se eu for estuprada, eu espero que eu não seja, provavelmente eu vou ficar muito mais brava do que o que eu já sou. Então, eu não estou dizendo que isso não compõe a luta. Agora, lutar individualizando a produção de opressão e criando a fantasia de que eliminando corpos é a resolução de um problema, é isso que eu estou chamando de uma lógica bélica. Com isso, o que é que eu estou querendo dizer? E aí eu acho que as perguntas são ótimas, porque me ajudou a aprofundar, né? Então, a gente não luta com algo apenas que está fora. Com racismo que está fora, com machismo que está fora e com moralismo que está fora. Então, a gente luta com as forças que atravessam os nossos corpos. Inclusive, Mãe Flávia lembrou da reprodução do machismo entre nós mulheres, né? Por exemplo, do auto-ódio, que é um dos efeitos do racismo sobre os nossos corpos pretos, né? Então, por exemplo, e aí Deleuze vai dizer nesse texto magistral da importância, esse combate não é só com algo que está fora, mas entre as forças do próprio combatente. Com isso, é preciso lembrar que, mesmo que a gente mate todos esses homens brancos, heteronormativos, que estão no Congresso, que estão matando, oprimindo, fazendo lei e nos silenciando, existe algo nesses corpos que estão aqui, que são forças reprodutoras dessa opressão. Microfascismos, racismos, machismos, moralismos, classismos que nos atravessam. Lutar de um modo não bélico, a partir dessa proposta que eu estou afirmando aqui loucamente, é a possibilidade de ir além de um maniqueísmo, de um bem e do mal, e aí torna tudo muito mais complexo. E aí eu lembraria, por exemplo, de quando na narrativa
iorubá são entregues 2 cabaças, então, para Exu, e que, numa certa tentativa de talvez separar remédio de veneno, 2 cabaças e 2 pós, e aí Exu pega uma terceira cabaça e mistura os pós das 2 primeiras cabaças e sopra para o mundo, Exu, enquanto o princípio cosmológico, está dizendo, está misturado, não é assim não. Então, branco racista, morra. Preto tá tudo bem. Homem, morra. Rico, morra. Não. A gente vai ter que se haver mais profundamente com isso. Lutar entre e não lutar contra é uma provocação de além do maniqueísmo binário, moral, eurocristão, que acha que vai resolver tudo destruindo, matando, destituindo e continuando na mesma lógica de poder. Porque eu sou mulher e posso criar os meus filhos numa lógica de poder patriarcal. Porque se for para eleger Margaret Thatcher, eu também não quero votar em mulher. Então, assim, outra lógica. Lógica bélica com uma lógica não bélica, não com uma lógica pacificada. Uma lógica aguerrida, braba, mas que inclua a possibilidade de uma amorosidade que acolhe a história das pessoas. Os iorubás falam de algo incrível, lindo, que é o conceito de Ayó, que tem a ver com alegria, que tem a ver com alacridade, que tem a ver com amorosidade, uma abertura, um acolhimento, que é condição para a comunicação, que é condição para o rito, que é condição para a potência de vida. Produzir políticas de encantamento que possam ir além da dureza. Isso não quer dizer ficar quietinho e ficar calado. Isso aí se chama submissão e não luta. Isso aí se chama obediência e não combate. Então, muito obrigada pelas perguntas. Não é simples, isso não é uma receita. Isso é um exercício tenso de pensamento, luta e fé. Duas perguntas de vaidade feminina. Tiraram foto, eu tenho uma foto, não sei se tiraram. Gente, tira foto da gente, pelo amor de Deus. E outra daquelas futilidades femininas que a gente adora, né? Porque eu adoro. Olha aqui que eu gosto também. Esse aqui, não, do índio. Do índio, o que é isso? Vocês, desculpa aí. Meu bisavô. Menina, olha que meu filho sinal dela. Digno de inveja. Não, a gente tem que fazer essas coisas que descontraem, porque o assunto é muito denso. E ele adoece a cabeça, adoece o Ori, a gente cuida de Ori, né? Enfim, Ori é cabeça na visão iorubá. O que fazer... o companheiro foi embora. Não, ele está ali. O que fazer? O desânimo, né, que dá na gente. O desânimo você pode descartar o desse e ficar só com ânimo, com bom ânimo. Então, quantas cabeças, quantas consciências a sua força existencial alcançar, você pode salvar e transformar a vida dessas pessoas através de um plano de consciência. Ou seja, qualquer saber que você absorve, você transmite aos seus. Aos seus, às vezes, aos seus filhos, às vezes, aos seus sobrinhos, às vezes é o enteado, a enteada, às vezes é um colega de trabalho, e de desconstruir gradualmente aquele pensamento. Porque o que gera intoxicação mental nas nossas forças ativistas, né, atávicas políticas? É justamente ver uma quantidade massiva de pessoas que pensam diferente, que destroem, que matam, que não têm vergonha disso, que produzem violências e não têm vergonha disso. E aí um determinado filósofo francês ele disse uma frase em relação ao que vem acontecendo, principalmente nas Américas, o seguinte: o crescimento, né, a derrubada da onda rosa e a volta do crescimento da direita nas Américas, ele avaliou da seguinte forma, eu esqueci o nome do filósofo, ele disse o seguinte: as pessoas perderam a vergonha de falar alto o que elas gritavam baixinho. Entende? E aí, se nós nos calarmos, eles vão gritar cada vez mais alto. Porque eles, inclusive, estão com o poder na mão. E poder é poder. Poder não se negocia, não se tira de ninguém. Poder negocia e se conquista. Então, se os meus continuam pactuando com pensamento racista, sexista, pedófilo, papapá, a gente vai repactuar isso. Então, quanto mais pessoas eu alcançar, melhor.
A gente acabou de ver uma postagem, eu sinceramente eu nem repostei porque eu achei que era mentira, mas me parece que o senhor que governa aí o negócio dessa terra que chamam de Brasil, Pindorama. Disse que ele falou, não quero abstinência sexual porque eu não quero criança de 10 anos casando. Alguém pode dizer para ele que aquilo é pedofilia? Eu coordenei o Conselho Tutelar do Conselho. Por isso que esses dados me atravessam. Não são problemas que eu estudei só academicamente. Não, me atravessam. Então, assim, alguém tem que dizer. Quem a gente diz? A gente diz para essa família que está pensando que realmente ele é o defensor da prática dos bons costumes. Que ele nem quer que a criança case com 10 anos. Com 11, talvez, até seja razoável. Então, assim, se eu me calar, eles ganham força. Então, é não ter desânimo mesmo, é ir para a guerra. E assim, a gente na sociologia, a gente tem um parâmetro muito importante e interessante que eu costumo sempre dizer. A gente observa que a transformação de um comportamento social leva em média de 10 a 50 anos. Então, são ações que você começa a fazer, microações que vão gerando o corpo, ganhando forma de movimento. A academia absorve esse tema, produz dados estatísticos até que ele se torne uma política pública. Pô, mãe Flávia, tá de sacanagem 50 anos? Não estou de sacanagem. Dou exemplos. Maria da Penha. Há 20 anos atrás, alguém visse um homem batendo uma mulher. Quantos de nós aqui de verdade teria coragem de se meter? Poucos. Alguns sim, outros não. Poucos. Quem aqui foi criado em casa que disse, viu o brisinho brigando, ou um parente, um homem batendo em mulher? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porém, um grupo de mulheres, ao longo dos tempos, vieram protestando, e foram mortas, e foram assassinadas, e foram mortas, e foram assassinadas, e foram silenciadas, e foram encarceradas. Eu esqueci de dizer isso. Como é que é o primeiro aprisionamento das mulheres? Os conventos. Porque a mulher que não queria obedecer ao macho, a mulher que não queria gerar filho, a mulher que não aceitava ser estuprada e dizer que estava tendo que servir o marido, os conventos foi para essas mulheres o quê? Louca, raivosa, bota ela no convento. Tanto que os países que foram invadidos pelo povo eurocristão é os que desenvolveram os primeiros cárceres femininos. Um dos presídios que eu atuo hoje, o Talavera Bruce, é um convento, é um ex-convento transformado. Então, essas mulheres morreram, foram assassinadas, foram estupradas, foram arrancadas das suas terras, mas não se cansaram. Até que a gente chega no Brasil, aí fazendo um recorte bem geográfico aqui do nosso território, a Maria da Penha. Então, hoje, está cada vez mais sendo denunciado. No entanto, a gente já consegue não ver mulheres sendo agredidas com tanta liberdade como era no passado, porque era inclusive crime passional. Passional, do latim paixão. Amou tanto que até matou. Vocês estão falando com uma pessoa que é vítima de feminicídio. A minha mãe foi assassinada, eu fiquei 3 dias com ela morta dentro de casa aos 10 anos de idade por um crime de feminicídio do meu padrasto. E que naquele momento foi tipificado como crime passional. E ele nunca foi preso, porque era uma questão de excesso de amor. Ora, uma pessoa como eu, que sou atravessada diretamente pelo feminicídio, eu não vou achar que a Maria da Penha é balela. Que a luta dessas mulheres que morreram, que foram queimadas como a própria Maria da Penha, da minha mãe que foi morta silenciada, da Marielle, minha amiga, que foi morta silenciada, da Kátia, a funkeira, que eu faço homenagem aqui no livro. Eu começo o livro fazendo homenagem a uma mulher que fez essa música aqui. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. MC Kátia. É uma das músicas mais famosas do Brasil inteiro, não sei se vocês sabem disso. Sabe como ela foi morta? Morta, queimada, esquartejada, antes disso, torturada. E aí eu faço homenagem a ela, que eu abro o livro fazendo homenagem a ela, eu boto a letra do rap todinha aqui. Então, assim, se eu não resgatar essas memórias, elas vão ser silenciadas, então a gente não pode parar. Então, Maria da Penha deu resultado. Um outro exemplo é Lei Seca.
Quem aqui não foi criado com o papai e mamãe bebendo e dirigindo? Eu não, porque os meus já estavam mortos, mas eu vi meus tios e tal. Hoje em dia é tão tranquilo assim? Ou seja, quem denunciou? As vítimas de violência de trânsito por pessoas alcoolizadas. Então, veio um movimento até virar uma lei e coibir o comportamento social das pessoas. Outro exemplo, cigarro. Há 10 anos atrás, quem quisesse acender um cigarro aqui, ia por ali, acendia e tal. Afetava alguém? Ou alguém tinha coragem de falar? Não. Hoje em dia, se alguém acender um cigarro, a gente vai dar aquela olhadinha. Aquele olhar desconfortante, né? Depois de quê? De que inúmeras famílias perderam seus parentes por câncer derivado do cigarro. Então, o comportamento social muda a partir da manifestação. Então, é por isso que a sociologia diz, é um tempo de mudança entre 10 a 50 anos. A gente só tem 11 de Maria da Penha. A gente tem um longo caminho por aí. Mas nós já temos a Maria da Penha. Eu, a criança, Flávia, de 10 anos de idade, não tive a Maria da Penha há 30 anos atrás, 34 anos atrás. Então, eu acredito super na Maria da Penha. Tanto é que eu estou dentro de cadeia falando para bandido. Antes de eu trabalhar com mulheres, antes de Inhansã, meu orixá, mandar eu trabalhar só com mulheres, eu trabalhei com os homens. Muitos deles também cometeram homicídio, feminicídio. E se eu não for lá falar para esses homens que não é o correto, que a mãe dele, e a irmã dele, e a filha que ele gerou, pode ser igualmente filha de, vítima de estupro, de pedofilia e de assassinato, essa corrente não para. Então, quando a gente se cala, né, o silêncio dos grandes se torna a gritaria dos fracos, que se tornam fortes a partir do momento que a gente fala. Então, assim, não dá para desanimar. Faz qualquer coisa. Vai para movimento, faz reuniões como essa, escreve texto, agora não milita fumando maconha no sofá de casa e escrevendo no Instagram. Não dá, né? Porque aí você produziu o quê? Nada. A energia que sai do seu ori, o emi, essa energia que sai quando você fala, ela bate no universo e volta. Isso é filosofia Yorubá, 140 mil anos. Se o emi não alcançar algo que ele se materialize de forma concreta para gerar um retorno energético positivo para você, você vai ser exaurido. Exemplo, metafísica, hein? Pega o copo. Pode matar uma sede, pode fazer um arroz, pode fazer você tomar um banho com isso aqui. Na cadeia que falta água, que eu trabalho. Pode fazer um chá, pode tomar um remédio. Potência pura esse copo com água. Se eu deixar ele aqui, a gente vai embora e volta daqui a um ano. O que esse copo de água virou? Depósito de larvas astrais, de energias deletérias. Ele foi intoxicado. Ele perdeu força e produtividade. É por isso que as pessoas estão doentes, porque separou a cabeça do corpo. Porque os europeus dizem isso. E nós, macumbeiros, não dizemos isso. Então, a sua cabeça tem que produzir ações concretas. Ah, eu não vou transformar o mundo. Não. Mas você alcança multidões, inclusive dentro da sua casa. Igual ser feminista e não falar de feminismo com os seus. Eu saio na porrada 14 anos com meu marido, na porrada intelectual dialética, porque é um machistão. E aí, como é que faz? É um enfrentamento diário. Diário. Meus filhos de santo, como eu falei, está aqui jogando na minha casa. Eu dialogo com eles sobre essas questões. Por que não fica muito homem jogando na minha casa? É um cargo masculino. Na minha casa hoje, mulher já também toca tabaco. Mas é um cargo de virilidade. Quem é da religião sabe. Total masculino. Imagina o que é uma mãe de santo, chatonilda, falando o tempo todo de feminismo com eles. E pai. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, vai ser cobrado de mim. Ou então minha energia vai ser só de resmungo e não de bênção. E aí, ao invés de eu produzir axé, que é força positiva criadora, eu crio contra-axé. Aí eu estou macumbando mesmo, tá? Saiu a socióloga, saiu a pensadora, tá a macumbeira aqui. Enfim, a guerra é bélica, total. Ela é bélica. A gente é que tem que olhar para os mais sábios, tipo Gandhi, tipo Jesus, tipo Madre Teresa, tipo uma meninazinha da Oxum, que ia só... fazia os políticos aprovarem leis, né? Fazia como Mãe Beata de Iemanjá, minha primeira ali, a Lorixá, que está de volta no Orum, e com umas palavras doces, ó, o poder de Iemanjá que me falta, que eu não tenho, não peguei nem emprestado, e usar calmaria, e vai lá, e a água vai, tem um obstáculo aqui, peraí, não vou brigar com você não, montanha, eu vou por cá, e contorno e alcanço o objetivo.
A gente que é do fogo, a gente não é assim. A gente quer matar primeiro, depois perguntar, por que eu te matei mesmo? Então, enfim, são diferentes formas. A gente quer ir a sangue. Por que a gente pesquisa essas coisas, né? Então eu vou aprender. Então, assim, é entender essas coisas todas e entender o seguinte, houveram pessoas que me antecederam na guerra e que não usaram contra a força bélica um outro poder. O poder da palavra, o poder da reza, o poder da conexão religiosa. Qualquer pessoa aqui que estudou qualquer tipo de organização social sabe que a matriz da existência humana passa por uma existência religiosa. Então, as pessoas distantes da religião estão adoecendo. Eu tenho licença poética para falar sobre isso, porque eu estou aqui convidada como uma mãe de santo. Então, não tenho que fingir que sou só acadêmica. Meu currículo Lattes está lá escrito babá de urbano. Quando eu passei para o mestrado, eles falaram assim, por que você botou isso? Ninguém me chamaria. Aí eu falei assim, então, porque não me interessam as instituições que não me chamariam. Ponto, é isso. Posso explicar. Tá, meu bem? Posso explicar. Né? Porque se tá o pastor com o currículo. Por que sou eu? Não vai me calar a boca, não. Porque a gente sabe gritar, a gente sabe falar palavrão, a gente xinga, a gente também sabe ser intelectual. Porque a cabeça tá boa, tá organizada, tá cuidado, ele tá saudável, então a gente fala a língua que for preciso falar para sobreviver em tempos de guerra que não cessaram. A história de guerra na humanidade ela é milenar. E a maioria delas, inclusive, tem motivação religiosa. Foi um discurso religioso que disse que a gente não tinha alma e que podia, inclusive, escravizar, estuprar e torturar. Então, é por isso que eu falo do elemento eurocristão o tempo inteiro. Rapidinho, história de vida contada do ponto de vista do opressor. Então, é isso, meu filho. É contar dentro de casa. Você que já é avô, né, tem netos, é contar para os filhos e netos a outra parte, é pegar literatura africana, pegar literatura afro-brasileira, dar para os seus filhos esses livros, né? Como fazer com os nossos filhos? É a pergunta seguinte, né? A minha filha mais velha, a Liza, eu me lembro que a minha avó, ainda viva, foi perguntar ela, quem descobriu o Brasil? A Liza devia ter 7, 8 anos. Aí a Liza, toda boba, né? Toda revolucionária. Ninguém descobriu não, vó. Eles chegaram aqui e invadiram. Aí, como os índios não sabiam escrever, eles foram lá e escreveram que era dono, mas ninguém descobriu não. Aí minha avó veio passada. Não sei que colégio é esse que essa menina está estudando. Que a menina está na 2ª série, não sabe quem descobriu o Brasil. E você fala que o colégio é bom, que não sei o quê, que papapá, que PPP, papapá. Aí o que eu fiz? Falei, erro meu. Eu não contei para ela que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. E aí sentei minha avó e falei, deixa eu te contar a verdadeira história, para a senhora não morrer enganada. Tu acha que ela aceitou? Filha de italiano, com alemão, olha que sangue, Deus me livre. Eu misturou o Yorubá com alguma outra coisa assim, mais legal. Mas eu insisti com ela durante anos, até o último dia da vida dela, contando uma outra história, que assim, quando eu comecei a contar a história, ela já tinha 70 e poucos anos de vida. Então, durante 70 e poucos anos, ela acreditou naquilo. Que o pai, a mãe e os poucos livros que ela estudou, que ela só foi até a 3ª série, contaram. Então, desconstruir não é fácil. Desconstruir racismo não é fácil. A Liza tem a pele branca, é minha filha, mas eu expliquei a ela com quem você quer se parecer, com o lado branco ou o lado preto. Ela se posiciona como uma mulher negra, sabendo que, como eu, tenho o privilégio da pele mais clara e tal. Mas eu, no censo, a menina foi fazer a pesquisa de censo na minha casa, eu e Liza dentro de casa. Qual a cor da família? Eu falei, preta. Ela, não, estou perguntando a cor dela. Ela falou, preta. Aí, não, estou perguntando a cor. Eu falei, Liza, qual a sua cor? Ela, preta. Aí a menina, não, eu estou perguntando aqui a cor. Aí eu falei, minha filha, eu que pari. Eu que gozei nessa porra, vou fazer essa pergunta. É tu que me dizer? Porra, qual foi? Bota preta aí. Agora, quem foi que me disse que ela botou naquela porcaria daquele aí top? Power top, sabe porra aquela? Entende? Então, assim, você cria um filho com consciência racial. É negro, mas você nunca vai passar a discriminação que as mulheres mais negras que a gente passa. A gente é negra porque a gente saiu de um ventre preto ou de um saco preto. Mas a gente saiu de um lugar preto. Então, a gente escolhe se conectar com essa matriz existencial. E se coloca nesse lugar e respeita as suas ancestrais,
que foram estupradas. O Brasil é filho de um estupro, você é filho de um estupro. A tua história, a história do Brasil, não devia começar. E os portugueses, a expressão inteira. Não. Começa com a história de estupro. Então, as indígenas que estavam aqui foram todas estupradas de imediato. As africanas já chegamos aqui estupradas. Então, a história do Brasil é uma história de estupro. Você é filho de um estupro. Essa é a história do seu país. Aí você forma uma consciência na criança para chegar uma pessoa colonizada e dizer isso. Então, assim, é resistência. Martin Luther King fala isso, né? Que quem quer ver a democracia, estou bebendo na fonte do entendimento americano de democracia, né? Aquilo que Alexis de Tocqueville fala, é um conceito um pouquinho diferente do que a gente entende aqui de democracia. Eles lá entendem que é um posicionamento, é mais ou menos o que você falou, né? Ser de esquerda na Argentina é ser militante, não existe coisa separada. E o conceito de democracia para Alexis de Tocqueville é você ter uma postura que compreenda todo o alicerce daquela nação através de uma construção de um ideal democrático. Então, quando Martin Luther King fala, né, quem quer conquistar a democracia não pode se cansar de ser repetitivo. Sim. Ali, nega, perdi a vergonha de ser repetitivo. Que a gente que dá muita palestra, você vai num lugar, você fala um negócio. Aí tu vai no outro, aí tu fica, né? Meu Deus, eu já falei isso para esse público, eu vou repetir. E ele é colega meu de profissão, sociólogo, e é uma liderança religiosa. Foi uma liderança. A gente não morre, tá? Por isso que a gente fala no presente de quem está do outro lado. E uma liderança religiosa. Então, a gente não pode se cansar de ser repetitivo. Ele diz que a ferramenta pedagógica mais potente de transformação do comportamento humano é a repetição. Então, é inúmeros grupos para você poder falar isso. Ações e fertilizações, eu acho que é isso, falar para as crianças, fazer oficina, pegar seu tempo, investir em estar nesses lugares, ser militante dentro de casa, né? Falar para os coleguinhas que não pode ser racista, coleguinha papai, coleguinha mamãe, coleguinha vovô, tá? Por mais que eles sejam os provedores às vezes, né? Do dinheiro que a gente gasta tomando cerveja, comprando roupa e etc, né? Então, mas tem que falar para o papai e para a mamãe que é feio. É feio ser machista, é feio ser racista, entendeu? Tem que explicar ao papai e mamãe o que é governo de esquerda, que às vezes papai e mamãe não sabem. Não sabem. E a questão das mulheres homoafetivas dentro do sistema carcerário. A maior vulnerabilidade do sistema carcerário feminino, no caso do Brasil, é exatamente essa. 90% são pessoas homoafetivas e muitas delas são pessoas trans, o que pesa o fato da maioria não conhecer essa palavra politicamente correta. Não é essa a terminologia usada lá dentro. E certamente não tem tempo, mas existe uma criminalização também, que é uma nova ferramenta do patriarcado dentro do sistema de tráfico, criminalizando essas mulheres transexuais. Se tiver tempo, depois eu explico. Mas o grande preconceito... As pessoas vão sair correndo de mim. Me contenha. Pedir um psiquiatra antes de manipular a contenção vai ser difícil. Tá abrindo as portas dos hospícios aí. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o Estado ele é ausente dentro da questão do encarceramento. Por que a gente é o quarto país em encarceramento no mundo e terceiro em mulheres? Porque até 131 anos atrás nós encarcerávamos na senzala. Então esse comportamento não mudou. E quem é que encarcerava? Os eurocristãos, com a justificativa de que nós não nos enquadrávamos no comportamento. O que acontece com as mulheres? A mesma coisa. E hoje, as mulheres homoafetivas também. Então, mantê-las lá é uma estratégia de não contaminar as mulheres não homoafetivas a um comportamento transgressor da lesbiandade. Não bastasse isso, elas ainda resolvem, se é que resolvessem, né, ser transexual. E na cadeia, elas são tratadas no masculino. No masculino, no nome masculino. Até as guardas a gente trata no masculino. Eu fico pensando na saúde mental dessa pessoa, quando ela sair para cá, que ela passou o tempo todo lá, sendo chamada pelo nome que ela escolheu, que ela quer, que ela tem o direito, e ela chega aqui e não é tratada desse lugar. E aí o que acontece? Eu acho que ninguém estudou isso ainda, eu vendo que eu vou ter que acabar estudando isso, mas enfim. Elas nascem Roberta. Corpo de Roberta, né? Biologia de Roberta, estética de Roberta. Se percebe Roberto. E aí quer assumir aquela identidade.
A gente, quando está falando de população carcerária, a gente está falando de uma maioria pobre, ok? Então tem que fazer a localização, recorte socioeconômico. Não dá para se distanciar disso, para compreender o processo que eu estou falando. Ela pobre, onde há mais pobreza, há mais preconceito, acreditem nisso, nós favelados, nós somos extremamente preconceituosos, que é o empobrecimento do resultado dessa mentalidade colonizada, não pode ser Roberto. E aí ela tenta emprego. Como? Eu sou Roberto, toda masculina, quero emprego, não vai me dar emprego. Porque eu, tô com cara de Roberto, mas estou dando a identidade de Roberto. Aí ela procura emprego, mas não sei aonde, ninguém dá. Eis que o tráfico de drogas fala, você é Roberto? Fecha aí, mano. Chega aí, tamo junto, toma um fuzil aí, pega essa carga de 10 aí, bora passar, pô, tu é Roberto. Tá ligado não que tu é Roberto? Tu é Roberto, pô, a vida toda foi Roberto. Fecha com nós aí. Roberto vai poder ser respeitado dentro de casa e na comunidade agora, porque de posse de um fuzil, ninguém vai dizer que ele é Roberto. Nem a mãe, nem o pai. Ele vai poder paquerar à vontade, se posicionar como um homem, levar a namorada para cima e para baixo, ninguém vai questionar a orientação de gênero de Roberto, ok? Só que Roberto menstrua. E os homens sabem que nós menstruamos, porque nós convivemos com eles convivem conosco. Então ele teve uma mãe sangrando, ele teve uma irmã sangrando, ele tem uma mulher que sangra, ele sabe que a gente sangra. Entende? Ele viveu em algum momento com o sangramento da gente, então eles sabem que a gente está nesse período. E aí o que acontece? Eu fui atleta, velocista. Quando a gente está sangrando, o desempenho diminui. Roberto, de posse de um fuzil, de posse de uma carga de 10, de 20 ou de 30, e o fuzil, dependendo do fuzil, pesa até 40 quilos, Roberto precisa se autoafirmar nesse lugar de masculinidade, dentro daquela comunidade que ele foi desqualificado, desrespeitado na sua cidadania homoafetiva. Ele toma a frente. E o que os caras fazem? Fica aí de frente. Pô, tu é guerreiro igual nós. Quando a polícia vem, Roberto, menstruado, tem que correr com um fuzil de 40 quilos, uma carga de 10 ou de 20 ou de mais, nas costas. Roberto não terá o mesmo desempenho que o homem cis João tem. O que acontece com o Roberto? Roberto está sendo preso em massa. Criminalização da transexualidade. Você acha que essa coleguinha tem consciência disso que a gente falou aqui, nesse português intelectualizado, cheio de terminologias politicamente corretas? Se eu falar assim na cadeia, eu tomo uma coisa. Primeiro que eles nem sabem o que é transexual. É sapatão mesmo o termo lá. A minha sapatão, meu sapatão, e aí as que são do gênero feminino, minha namorada, minha mulher, minha companheira, minha parceira. E os que são masculinizados é meu sapatão. Elas falam, é meu sapatão. O sapatão dela é assim. E aí eu vou aos pouquinhos dizendo, não é esse, não. Tem um outro termo que é usado. Aí, por que não pode? Vai falar assim, vai falar o que então, pô? Aí eu falo, porque quando você fala nisso, aí eu vou dando explicação. Você traz isso para uma questão sociossexual, tem a questão da afetividade, tem a questão da identidade. Enfim, já levei até com o conselheiro, o representante do Conselho de Diversidade Sexual no Rio de Janeiro, para dar palestra lá, de tanto que a gente explora esse tema lá. Mas é uma consciência que demora a ser compreendida. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que a maioria dos religiosos que estão lá são homens, cristãos, héteros, até que a macumbeirinha aqui recebe o desígnio de Ansandi também. Então, veja bem, eu quando estou falando para essas pessoas, eu sou uma mulher falando para elas, é completamente diferente. Eu tenho consciência da orientação da homoafetividade dela e eu vou ter posicionamento de respeito em relação a isso. Ontem mesmo, um dos livros foi um daquela remessa que eu combinei com você. Aí foi lá. Aí eu tô vendo, né? Ele visivelmente masculino. Aí, mas quando eles estão diante da autoridade, aí eles dão um nome feminino. Eu falei, qual o nome que você quer que eu coloque aqui? Só que ele estava me ouvindo pela primeira vez, então ele não tinha intimidade comigo para se apresentar o nome masculino. Aí a outra que estava do meu lado, que não era, né, como ele, masculino, mas já me conhece há muitos anos, falou, pode falar o seu nome, pode falar. Eu falei, eu vou botar o nome que você quer aqui. Aí ele constrangido, assim. Aí ela, Binho, bota Binho. Aí o Binho, quando ele viu eu escrevendo aqui na capa do livro, Binho, os olhos dele encheu.
Aí, na hora dele receber, que eu fui abraçar, ele não conseguia falar, de tão emocionado que ele estava de ver uma pessoa reconhecendo ele, de ser chamado como ele quer ser chamado, né? Então, isso faz toda a diferença, porque se essa pessoa, quando sair da cadeia, ela, além da questão de enfrentar, de ser nascida mulher ou ser mulher, pobre, favelada, ex-presidiária, em sua maioria preta, ainda ser homoafetiva ou transexual, essa pessoa está assassinada. Morta aos olhos da sociedade. As estatísticas não falam sobre ela. Eles não prestam conta de quanto custa uma pessoa no cárcere. Por isso que eu faço questão de falar aqui. Quanto você, seu dinheirinho, seu imposto, essa roupinha bonita que você comprou, quanto esse imposto aí está pagando por uma criança na escola e quanto seu imposto está pagando por uma pessoa no sistema carcerário que não transforma. Então, imagina essa pessoa, em sua maioria crianças, muitos ali eu tenho idade para ser mãe deles, sai dali, ainda tendo que enfrentar tudo isso. O que vai fazer? Vai matar, vai roubar, vai se drogar. Só que a quem afeta uma população carcerária, que é a 4ª maior no mundo, e que tem, eu esqueci o dado correto agora, mas se eu não me engano, a gente tem 30% de reincidência criminal. Eles vão assaltar quem? Os políticos que andam de carro blindado? Não, né? Não. Eles vão assaltar onde? Na Vieira Solto? Na Avenida Lúcio Costa? Na Vicente de Pirajá? Não, né, coleguinha? Vai assaltar onde os pobres andam. Ou os que se pretendem classe média andam. E aí, a gente está produzindo isso. A violentação dessas pessoas. Uma violência extremamente brutal. E a mãe dessas pessoas não sabe dar conta disso, o pai não sabe e tal. E volto a dizer, inclusive com esse grupo, 90% são pessoas homoafetivas ou trans, a maioria foi vítima de pedofilia e de estupro. A maioria esmagadora. Essa questão da menstruação, eu só soube porque eu fiquei 5 anos afastada da cadeia, porque eu tive um filho, amamentei, depois eu tive outro, amamentei, então espiritualmente eu fui orientada a não ficar. Quando eu voltei da ausência de 5 anos, que eu olhei a população carcerária, eu falei, o que é isso? Mudou o perfil. Em 5 anos, é um fato social acontecendo aqui. Aí, mais jovens ainda e muito masculinizados. Aí nós vai começando a conversar. Eu não pergunto qual é o crime, não pergunto nada, mas a prova de amizade lá é contar o que fizeram. Então a gente tem que ouvir tudo. E aí, os relatos começaram a vir. Ah, porque eu rodei quando estava de boa, eu rodei quando não sei o quê, rodei quando estava menstruada. Entendeu? E aqueles que são masculinizados têm muita dificuldade de falar da menstruação, né? Que eles chamam de menstruação. E aí, eu falei, o que é isso? Uma pessoa rodou menstruada, a outra rodou menstruada, a outra rodou. Não. Há um grupo social e há uma reincidência de um fato que a gente está diante de um fato social. Eu comecei a perguntar, mas tu estava onde? A gente que é favelada é mais fácil falar. Tu estava em que lugar? Tu estava na boca, tu estava o quê? Tu estava na idola, estava na... Ah, não, pô, estava de frente. Mas quem te botou de frente? Pô, chefe, velho, confiança, cara, de confiança. Ah, tá. Entendeu? Tá botando essas pessoas como reprimir. Lembra da guerra do Paraguai? Botaram os pretinhos para ir. Exatamente. De frente. Então, a população trans e homoafetiva pobre está morrendo. E sabe para onde essas pessoas vão quando saem de lá? A igreja tem dinheiro e é um trabalho muito bonito para acolher muitos ex-presidiários. Aí eu me perguntando, tem hora que a gente é ingênua, né? Eu evito usar essa palavra, eu demorei um tempo para entender, meu Deus, por que a igreja é tão rica não tem dinheiro para fazer um abrigo também para mulheres, gente? Mas tem tantos para os homens, não sei o quê. Porque eles não querem sapatão lá dentro. Entendeu? E sabe que não vai converter. Não vai converter. Não vai. Agora, muitas lá têm que fingir que não é sapatão. Eu estou usando termos delas, tá, gente? Eu vivo esse ambiente. Tem hora que não dá para falar politicamente correto. Eu estou reproduzindo o termo delas. Não vai querer sapatão no abrigo cristão. Porque de noite sabe que todo mundo vai se pegar. Porque a homoafetividade no presídio masculino é abafada. Pensa que tem não, tá, gatinho? Conta pra ninguém não, segredo. Muita coisa. Abafa, senão nós morremos. Agora, com mulheres não vai ser dessa forma, tá entendendo? Não é velada. Sabe que fechou a luz, geral vai se pegar mesmo.
E aí a igreja não vai dar conta disso. Mas lá, às vezes, por causa de um mote, elas têm que fingir que não são homoafetivas. Então, pense na saúde mental e emocional dessas pessoas. Aí a Yansan, não satisfeita de mandar a gente para lá, pediu que criasse um abrigo para receber mulheres ex-presidiárias. Então, a gente está nesse processo na Casa do Perdão. Por isso que tem que vender muito livro, tem que ajudar, tem que receber muita ajuda, porque a gente vai criar um abrigo que não vai receber 350 mil mulheres. Mas 5 ou 10 que a gente comece, já vai ser alguma coisa. A gente conseguiu agora, com doações, retomar o curso de corte e costura para profissionalizar. Eu sou ecofeminista, em que pese o fato dele ser um discurso tão elitizado que se distancia da compreensão de muitas mulheres feministas. Então, a gente quer trabalhar com a agricultura do bem viver, com hortas orgânicas. A gente está num lugar privilegiado que nos possibilita isso, vender, garantir o alimento para essas mulheres, com um insumo básico que a própria horta urbana e orgânica vai produzir, e vender o excedente, porque ninguém vai me dar dinheiro para pagar comida para ex-presidiária, presa, sapatão, favelada, macumbeira, ainda vai estar no terreiro. Pobre preta. Quando eu falo para elas assim, ó, eu sou preta, pobre, favelada, macumbeira, flamenguista e macumbeira, eu sofro as mesmas coisas que vocês, elas relaxam. Então é a diferença de um par seu social falar para você, né? É isso. Uou! Da mobilização e do movimento político, etc. E é bom que a gente perceba, né, que as duas Flávias trouxeram também exemplos de mobilização política que está acontecendo. Isso aqui é material de revolução. A gente pode passar um vídeo desse na cadeia. Ah, claro! Sim. Porque os irmãos evangélicos fizeram um espaço de mídia que a gente passa. Eu falo dentro da igreja, gente. Eu uso a igreja. Nós ginga. Nós é brava, mas ginga. Nossa, eles têm dinheiro, a gente usa. Burrice, vou gastar energia demandando, não, a gente ocupa. Isso que é subverter, né? É, subverter. Então, a Viviane Magno trouxe a experiência argentina que a gente precisa conhecer as experiências. Né? Conhecer, compreender como se formaram e como permanecem, como duram, né? Durante o desafio político, como faz durar. Só que as Flávias também trouxeram experiências brasileiras dos movimentos que acontecem e que têm essa força. Né? Então a gente precisa perceber isso e também sair desse lugar. Né? A gente, olha só como somos nós. Né? A gente está levando uma avalanche e a gente não faz nada. Não, a gente não faz. Não é verdade, a gente faz. A gente faz. E acho que a gente faz cada vez mais. E como as três falaram, eu acho também, reverberar isso, fazer dobrar. Né? Nos outros espaços que a gente está, nos outros colegas, né? O tempo inteiro. Repetindo. A gente está fazendo a revolução silenciosa que seja. É isso. Muito obrigada. Vamos tirar foto. Fotos, por favor. Fotos pra correr. Tirou foto. Caramba, eu fiz a bagunça nessa mesa. Deixa eu ver.